A Luciane fez uma pergunta, na verdade, uma exclamação e interrogação. Então, significa que ela afirmou não afirmando. O ego não combina com o budismo, né? Ao contrário. Aí é um erro humano e, na verdade, um erro cristão. Como sempre, cristão falando que não sabe. Todo e qualquer tipo de sensação ligados a o que nós chamamos de ignorância da mente, né? Então, os venenos da mente, a ignorância, a raiva, a inveja, a vaidade e o apego, que seria o ego, eles têm que existir. Por que que eles têm que existir? Porque aí nós aprendemos a controlá-los. Ao longo de toda a nossa vida, Luciane, nós vamos passar por isso. Então, vamos lá. Eu detesto pessoas que afirmam perguntando. Então, se ela acha que eu tenho um ego muito grande, então, beleza. Vamos entender. Como é que eu vou lidar com a minha raiva, sendo que eu nunca tive raiva? Como é que eu vou lidar com a minha inveja, se eu nunca tive inveja? Como é que eu vou lidar com o meu ego, se eu nunca tive um ego? O ego, na verdade, novamente, as pessoas não sabem o que é o ego. Não tem a menor noção. As pessoas confundem conhecimento com ser uma pessoa agressiva ou ser uma pessoa que se acha. Não, eu estudei minha vida inteira, 30 anos de religião, terminei duas pós-graduações para poder me especializar cada vez mais. Isso daí não é um ego. Isso daí não é vaidade. Isso é poder ter cada vez mais conhecimento para trazer a vocês e ter respaldo mediante a todo e qualquer tipo de instituição que venha me questionar. Então, quando a gente fala de ter ego, o ego, ele vai acima daquilo que vocês imaginam. Ter ego é aquele cara que tem uma puta posse sobre tudo na vida. Isso é meu, eu não lhe dou. Isso é meu, meu, meu. Ou o cara que ele não tem méritos, ele acha que ele tem méritos. Então, eu sou muito maior que você. Vejam, nós estamos falando de lamas budistas que eu tenho total respeito. O Pedro me fez umas perguntas sobre o Jimmy, fez umas perguntas sobre os lamas, o qual eu conheço o Jimmy. Então, assim, precisa tomar muito cuidado, Luciane, quando você fala com interrogação e exclamação, porque você afirma perguntando. Então, pontua-se, por favor, o seu texto, porque quando você fala o ego não combina com o budismo, né? Você afirma perguntando. Afirmar é uma coisa, porque parece que você está me questionando sobre quando eu falo para as pessoas que, poxa, hoje eu sou um neurocientista. Por quê? Eu estou feliz pra caramba de ter feito a neurociência. Ou quando eu falo, é legal você viver, estar inserido dentro de um contexto da sua existência. O monge, eu não sou monge budista, eu não sou um lama budista. Eu sou um estudante de religiões, o qual hoje direciona meus esforços para o budismo. Eu estudei o cristianismo. Eu fiquei inserido dentro do cristianismo. Eu fiz práticas cristãs de filocalia. Durante um ano da minha vida, eu parei para fazer filocalia. Eu fui para o judaísmo, fiquei 2 anos frequentando as sinagogas. Eu estive inserido dentro do espiritismo kardecista e da Umbanda por 10 longos anos da minha vida. Ou seja, eu tenho um lugar de fala para dizer para as pessoas o que eu acho das religiões e quais as minhas experiências. Cada experiência que eu tive, cada vivência que eu tive, eu trago para vocês dizendo coisas legais que eu vi e coisas legais que eu, que eu não vi, que ficou a desejar. O budismo, você precisa vivenciar o ego, você tem que vivenciar as situações para controlar. Eu tenho um livro do Dalai Lama que é sobre a raiva. Como controlar a raiva? Aí você vai ler o livro e fala, tendo raiva. Você fala, caracoles, como é que eu posso controlar a raiva tendo raiva? Porque você só vai entender o que é raiva quando você sentir a raiva, mas no momento da raiva, você tira isso de dentro de você e você fala, cara, isso é minha raiva? O ego, por exemplo, ele vai agir sobre o mecanismo de proteção do indivíduo em muitas questões. Vai. Mas ele é nocivo e prejudicial em seu excesso. Toda a ignorância, por exemplo, ela é prejudicial?
Não, não é. Por quê? Porque com a ignorância eu gero mecanismos para poder estudar. Um cara chegou para mim e falou: a neurociência, eu fiquei cético por causa da neurociência. Eu falei: caracoles, o que será que ele viu na neurociência para ficar cético? Eu quero fazer neurociência. Ele foi o motivador para fazer neurociência. A ignorância sobre o assunto, minha ignorância, me fez fazer neurociência para poder dizer: eu não fiquei cético. Você entende? Então, todos os fatores, eles são motivacionais. De novo, quando a gente fala e aponta o dedo para o outro, dizendo, seu ego, a sua raiva, eles são fatores para a gente poder sair da zona de conflito, ou zonas estacionárias dentro de nós, para que a gente possa alavancar nossa vida. Então, quando você fala, o budismo não combina com o ego, é mentira. Combina. Por quê? Porque o ego, ele é uma ferramenta para ser aprendida dentro do budismo, para a gente poder sanar o excesso de ego. Ter ego não é ruim. Ter o excesso de ego, sim. Quando você fala da ignorância, a ignorância ela é necessária. Porque ela é um fator impulsionador para a gente buscar coisas legais na vida. Você abre um leque de possibilidades para você estar inserido em novos conhecimentos. Porque graças, então, à neurociência e à docência em ensino religioso, eu vou conseguir entrar em ramos que eu não conhecia. Por exemplo, eu posso fazer uma pós em psicologia cognitiva. Me ofereceram. Eu posso fazer uma pós em ciências da religião. Me ofereceram. E eu quero fazer. O ego não é uma ferramenta perigosa, nunca vai ser. Quem é perigoso é o ser humano que não sabe interpretar até onde ele pode ir em todos os mecanismos de sua existência. O álcool, ele é uma ferramenta perigosa. O cigarro é uma ferramenta perigosa. Uma arma de fogo é uma arma, é uma ferramenta perigosa. Cabe à pessoa discernir o que ele está fazendo. O ego, ele pode ser um momento impulsionador para o ser humano. A ignorância pode ser uma ferramenta impulsionadora. A vaidade pode ser algo impulsionador, quando você sabe o que você está fazendo. Todos nós temos vaidades. Todos nós. O cara quer ter uma casa bonita, o cara quer se vestir legal, o cara ele quer ter um carro legal. Legal não significa ter o melhor, mas ele quer ter aquilo que faz bem para ele. Ué, isso daí não tem um problema. Ele quer se sentir bem ao longo de sua existência. Veja, gente, a gente tem uma vida muito ruim. Eu quero que você entenda, Luciane, o que eu estou te explicando, porque a gente aponta dedos e a gente tem que entender o que significa esses dedos, tá? Ao colocar uma exclamação, você afirma. Uma interrogação, você pergunta. Quando você afirma colocando uma exclamação, você está dizendo que o ego tem, ironicamente, o ego não tem a ver com o budismo, não é mesmo? Então, assim, a gente tem que entender que tudo na vida faz parte de um sofrimento. Você nasce pelado, chorando. E você vai morrer sem nada, chorando. Porque a vida, ela se resume em o que você vai fazer dentro do seu nascimento até o dia da sua morte. É esse momento, ao longo de toda a sua vida, que as melecas surgem. A forma de você agir, pensar, fazer, os vícios, as pessoas erradas, as cagadas que a gente faz, os caminhos que a gente segue, tudo faz parte de uma vida e um aprendizado. O sofrimento, ele é intrínseco a tudo que a gente faz. Basta uma coisa quebrar na sua vida, você sente e chora, chora de raiva, porque aquele vendedor te enganou. Você somatiza as enfermidades. O budismo é claro, todas as nossas doenças são somatizadas. Tudo faz parte da nossa mente, porque tudo é criado pela nossa mente. Nossos sofrimentos, eles existem porque você quer sofrer. Nós sofremos com a perda de pessoas, nós sofremos com perdas de animais, tudo, tudo, tudo. Mas eu tô falando na boa, gente, eu não tô brigando, não. Ana, eu tô falando na boa, na boa, na boa. Tô explicando para vocês todo um processo de que tudo que acontece nessa vida, ele é necessário. Ter ego, ele é necessário como um mecanismo até de defesa e proteção. Ter ignorância é um fator impulsionador para a gente poder sair
de certas situações dizendo, puta, eu não sei, mas e se eu souber? Eu levei 40 anos para entender quem foi o Deus bíblico. 40 anos. E eu fui aprender quem foi o Deus bíblico lendo Gerd Tyson, Lawrence Gardner, Rudolf Bultmann, que é uma literatura que não é budista. A gente não está levando para o lado pessoal, a gente está falando para vocês entenderem que ter ego não é ruim. Ter apego, às vezes, não é ruim, cara. Ele é uma medida de proteção. A questão é o excesso. O excesso. Veja, Ana, se você tem filhos, você quer proteger os seus filhos ao máximo. Quer uma coisa absurda? Luana Piovani versus o ex-marido dela lá, o rapaz que é o do surf. Aquilo lá é o excesso da proteção aos filhos, que não tem que ter. Por quê? Porque a vida vai mudar. Não adianta você querer impedir seus filhos de poderem ver o mundo, de poder ter um telefone celular, de poder ver as coisas e ter o discernimento do que é o certo e o que é o errado, porque uma hora eles vão aprender. E às vezes é melhor aprender agora do que você aprender quando você tem 20 anos. Porque a criança vai se assustar cada vez mais e pode gerar traumas. É melhor com o tempo ela aprender para a gente poder ensinar. Entende? Por exemplo, uma tribo indígena. Você sabe que quando uma criança nasce numa tribo indígena, ela não tem um pai e não tem uma mãe. Ela é filha da tribo. Sabia? Ela faz parte da tribo. A tribo cuida da criança. Aí, quando a criança entra no meio do mato, todos são responsáveis em observar como a criança vai interagir com a natureza. Eles não dizem não para a criança. Eles observam o comportamento da criança em ver o mato, em ver os animais, ver os insetos. Se uma formiga pica a criança, ela tem que sentir a dor. Eles não fazem com que a criança não sinta. Eles querem que a criança vivencie aquilo. Mas nós temos um mecanismo de proteção. Então você protege os seus filhos. Isso daí é o seu ego com relação aos filhos. Não o mundo. Esse filho é meu. Você não vai ver o mundo. Você não vai ver o meu filho. Entende? Então, o excesso, ele faz mal. A gente não pode ter os excessos. A gente tem que entender que o ego e todos esses venenos da mente, eles são medidas corretivas para que a gente possa seguir um caminho. O caminho do bom senso. É só isso. Ter um bom senso. Então, quando você fala dessa maneira, colocando exclamação e interrogação, você afirma perguntando. Isso daí não é legal. Você pode me perguntar o que você quiser, Luciane, mas só não afirme, porque parece que você está com algum viés contra algo e é legal a gente discutir sobre isso. É só isso. Vamos conversar sobre, tá? Então você me fala, sim, porque conheço muita gente que é budista e falam muito em egos. Veja, eu conheço muito budista merda. Eu conheço muito budista escroto. Eu conheço muito budista porco. Eu conheço. Eu conheço muito budista que é budista só da boca para fora. Que não faz práticas. Eu não quero dar tantos detalhes assim, porque alguns têm canal no YouTube. Então, assim, eu conheço muitos porcos budistas. Por que porco? Porque o porco é o símbolo da ignorância dentro do budismo. Então, eles agem de uma maneira muito ruim, com muito preconceito com relação à religião, ao próprio budismo de outros. Por exemplo, eu conheço budistas que falam que o budismo zen é um budismo comunista. Você fala, caracoles! Como é que você fala que o budismo zen é um budismo comunista? Ah, porque ele veio da China e todo chinês é comunista. Então a monja Coen é comunista? É. E o cara fala isso, que o monja Coen é comunista. E o cara se autodenomina praticante budista. Veja, eu li os livros da monja Coen. Eu li. Ela não fala em momento algum que ela é comunista. Ela fala que ela foi expulsa do templo. Vocês sabiam que a monja Coen foi expulsa do Japão?
Ela foi expulsa do templo dela? Mandaram ela embora por atitudes erradas dela? Ela fala no livro. Agora, ela não se autoafirma comunista. Então, você vê a atitude de uma pessoa dessa. Eu fui atrás para saber quem era essa pessoa. Aí eu ligo no templo, ligo no outro, ligo no outro, ligo no outro, ligo no outro. Os caras falam, mano, é um Zé Mané que vem aqui e faz as práticas dele, que ele não tem filiação nenhuma. E o cara tem um canal no YouTube. E assim, eu sou membro patrocinador de uma rede de templos aqui no Brasil. Eu dou o dinheiro para eles todo mês. Entende? Eu dou o dinheiro. Eu sustento uma rede de templos no Brasil e eu dou dinheiro para o pessoal da Califórnia, para o templo da Califórnia, todo mês. Eu sou membro patrocinador. E aí eu liguei, eu sou cara de pau, eu peguei o telefone e liguei, eu falei, cara, esse cara é uma total ignorância ambulante. Vocês entendem? Assim, tem budistas escrotos? Claro que tem, sem dúvida. Tem praticantes que se autodenominam praticantes e que simplesmente vão a turismo no templo e ficam falando besteira. Vocês ficaram curiosos porque a monja Coen foi expulsa do templo dela no Japão? Vocês não sabiam disso? A monja Coen tretou com o pessoal do templo do Japão e foi embora. Ela foi destituída. Vocês não sabiam, não? Então, ela conta isso na história. Então, assim, tem que ler, tem que ler. A Monja Coen tem alguns livros interessantes que ela fala sobre o professor dela e no último capítulo do livro, ela fala que ela se desentendeu com as monjas, rolou um estresse e ela foi chamada na sala lá da monja superior e aí ela estava numa reunião, elas falaram, vai embora, volta para o Brasil. E ela ficou, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos lá no Japão. E aí ela foi destituída de lá e voltou para o Brasil. Ela não sabia o que fazer. E ela criou o templo Zazen no Brasil. Mas ela era Zen do Brasil. Ela criou o Zen do Brasil, que não tem vinculação com o Zen japonês. Ela criou o templo dela aqui no Brasil, que não tem vinculação com o Zen do Japão. Tá no livro isso. Ela foi expulsa de lá. Não sei se é mau comportamento. Eu não sei se ela tretou com o pessoal de lá. Mas a monja era a porra louca, cara. Vocês não sabiam que era a porra louca? Vocês não viram o passado da monja Coen? Era drogas e rock and roll. A monja Coen viajava com banda, curtia umas drogas pesadas. Ela teve filhos. Ela foi pro caminho lá, Darth Vader da história. E aí ela entrou e virou monástica. É sério, tá no livro. A história dela, ela curtia. Por isso que ela, quando a Ambev bateu na porta dela e falou, topa ser a garota propaganda, ela falou, porra, me traz aí com gelo e limão. Porra, claro, caralho. É sério. Então, assim, por isso que eu falo, ela não representa o budismo como um todo. Ela representa o zazen do Brasil. Ela é o zen do Brasil. Entende? O monge dela era o monge Dogen. Ela seguia os ensinamentos do Dogen, que era do século XIII, se não me engano. Chama Dogen. Tá? Assim, eu não tenho nada contra ela, nada, mas eu acho que a gente tem que entender quem ela é, para poder saber até onde a gente pode ir, entendeu? É só isso. Então, com relação a Luciane, veja, Luciane, certos tipos de pessoas existem em todas as religiões. Aqui no Brasil, é diferente do budismo que a gente vê ali no Tibete. Por mais que os ensinamentos são iguais, as pessoas recebem com viés. Por quê? Porque muitos dos praticantes budistas, eles eram ex-cristãos.
ex-católicos. E nesse caso, essa figura que eu me refiro é um cara... esse cara é um cara sujo, que é um praticante budista. Ele é sujo, tá? Sujo. Eu liguei para os templos e descobri que o cara não tem filiação nenhuma, ele é simplesmente um cara que vive pedindo dinheiro. Ele pede esmola virtual. Ele pede dinheiro para as pessoas, Luciano. Ele pede. E quando as pessoas não dão, ele fica puto da vida. Ele pede dinheiro, tá? Ele pede dinheiro. Então, assim, tem pessoas e pessoas, tá? Nem tudo. A gente tem que aprender o que é o ego para lidar com o ego. A gente tem que aprender a lidar com a ignorância e com outros fatores. É só isso, tá? Então, assim, não pergunte afirmando. Pergunte o que você quiser, Luciane. Você tem todo o direito de perguntar o que você quiser. Só não traga viés. Me pergunte. Tio Spook, eu já vi pessoas com ego ruim dentro do budismo. Existe? Existe. Existe. Tá? Eu já vi. Eu vi duas pessoas que são mau caráteres. Duas pessoas que são sujas. Eu vi. Tá? Que ensinam distorção do budismo. Eu vi. Tá? Então pode perguntar. Vocês podem perguntar o que você quiser, mas sem autoafirmar, sem viés. Pode perguntar, vocês têm total liberdade. Tá?